Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Next Grow Podcast. Hoje em dia, mais um episódio especial. Vamos receber aqui uma pessoa especial, um amigo, um colega, William Pelosi. E aí, William? Bem, meu irmão, Certo? satisfação. Como está? Muito bem. Prazer de te receber aqui. Temos muitas perguntas, queremos te conhecer melhor. E a primeira pergunta, William, já é exatamente essa. Quem é o William? O William é William Pelosi, marido da Josley Pelosi, pai do Heitor Pelosi, Família Pelosi. família forte aí de nome. E o William é um líder que tem como propósito ajudar as pessoas ao seu redor, ser um pai honrado, alguém que honra a família e que o seu filho tenha... Meu filho tem orgulho de mim, né? Esse é o meu propósito de vida aí, ajudar as pessoas ao meu redor, ser um homem de família que honra a família e que meu filho tem orgulho do pai que tem. Maravilha. Mano, para quem não conhece, agora, né? Quando estamos conhecendo o William também qual é o teu cargo na Share? Gerente da filial da unidade de Toledo. É gerente da unidade da Scherer aqui de Toledo, gerente geral, né? Isso. Quantos funcionários tem lá? 80 funcionários. Quer falar um pouco mais sobre? Sim, dá para falar, né? A Scherer Autopeças é uma empresa, é o maior distribuidor de autopeças do sul do Brasil. Então, hoje a Scherer possui 29 lojas, são mais de 2.500 colaboradores. Aqui em Toledo, é a unidade que eu gerencio há 2 anos e 5 meses, aproximadamente. Somos em 80 funcionários aqui em Toledo, né? E a nossa operação ela atende aí o público-alvo de mecânicas e reparadores, mas a gente atende transportadoras, cooperativas, posto de combustível, enfim. Nosso cliente são todos aqueles que valorizam os nossos diferenciais competitivos, né? O nosso raio de atuação aqui em Toledo é até Campo Mourão, um pouco para frente, e Foz do Iguaçu. Então esse raio aí é onde que a gente atende com uma entrega diária aí de pelo menos 2 vezes por dia. É doido, hein? É show, hein? Ele vai de Toledo, na verdade, enquadra parte do oeste, né? Na verdade, né? Cara, que massa. E o William, que eu vou, eu vou antecipando algumas coisas aqui. A William, além de amigo, nós nos conhecemos, né, na Igreja Lagoinha, a gente congrega junto. O William é líder do Ministério de Homens do Rio, lá da Lagoinha. O William é gerente geral lá da Share. O William também é uma referência como homem de esporte, homem bruto, homem másculo, que ele vai contar muito sobre isso. Também vou instigar aqui muito dele. Mas eu queria saber agora, como é, né, conciliar, né, a gente vai por partes, tá, mas até pra gente construir, né, quem é o William nesse contexto entre pai e uma liderança masculina, né, que é uma referência masculina, um líder, e literalmente um líder, né, numa grande empresa lá, uma das grandes empresas e potências aqui de Toledo, né, o William da família, o William dos amigos. E aí? Eu acredito muito que a nossa vida, para a gente ter sucesso e para a gente conseguir ter uma qualidade de vida, a gente precisa ter equilíbrio, né? E um dos pilares aí que eu trago para minha vida já há muitos anos, né? Falando um pouco da questão de intelectual, de estudo, eu sou comendador Mastermind, que é uma instituição da Fundação Napoleão Hill, onde que é um treinamento de desenvolvimento pessoal, mas eu tive a oportunidade de participar desse treinamento por 3 vezes. Caraca, essa eu não sabia. E eu tive a oportunidade de ser comendador da turma, né, eleito pela turma como nome da turma. E esse treinamento que eu fiz em torno de 12 anos atrás, mais ou menos, que foi a primeira vez que eu fiz, eu comecei a entender um pouco mais sobre esse equilíbrio, que é o que eu acredito que é um dos alicerces para a gente ter uma qualidade de vida, né? Então, desde então, eu venho buscando esse equilíbrio,
né? E nada mais é do que aquela atividade onde que é um círculo, você dá as notas para a área da tua vida e se a roda tá rodando, você tá em equilíbrio. Sim. Se a roda não roda, quer dizer que você tá desequilibrado. Então eu venho tratando isso e trabalhando isso na minha vida há muitos anos, né? Então quando você tem uma nota que você, por exemplo, você dá no trabalho nota 10 e no esporte você tá 0, a tendência é que você dê uma baixada no trabalho e consiga subir no esporte. Literalmente o círculo da vida. Exatamente, literalmente. Então, assim, se eu estou trabalhando demais, eu preciso dar uma baixada para mim conseguir fazer o que precisa ser feito. Ao mesmo tempo que você tem uma nota boa, 7, 8 no trabalho, você precisa ter uma nota boa também no esporte, né? E o esporte eu atribuo à saúde também. Então, eu considero, e as pessoas até consideram que eu tenho uma vida muito ativa. Eu Ju- considero. Justamente porque eu tento e eu busco ficar equilibrando. Ficar equilibrando. Então, pô, se eu trabalho bastante, eu preciso compensar isso, Uhum. né? Então, eu pratico esporte praticamente todos os dias, né? E o meu momento que eu consigo praticar esporte é de manhã. Então, eu acordo todos os dias às 5 da manhã para fazer o que precisa ser feito, né? E daqui já começa o equilíbrio, né? Porque de noite eu fico com meu filho. Vai fazer 6 meses daqui a 2 dias. Sim. Então eu dou um suporte para minha esposa, né? Porque ela tá lá cuidando dele durante o dia e de noite ela também precisa fazer as coisas dela, né? E aqui eu consigo equilibrar a família. Então você vê que tudo é um jogo aonde que você precisa, às vezes, dizer não para algumas coisas para você dizer ou para você cumprir com o sim de tudo que você falou sim, né? Então é uma luta diária para você conseguir manter esse equilíbrio, né? Então o esporte ele faz parte da minha vida, Uhum. né? Eu nado, eu pedalo, eu corro, eu pratico jiu-jitsu, eu faço tiro esportivo, né? Então eu já pratiquei vários esportes. Então eu vou mesclando, né? A vida é feita de fases, né? E a gente precisa aproveitar aquela fase para conseguir fazer o que precisa ser feito, né? A testosterona chegou a cair pela mesa aqui. Másculo total, né, cara? Mas isso aí faz muita diferença hoje, que eu vejo, cara. A gente, num mundo que tá muito rápido, barra moderno, barra algumas coisas se perderam, né, pelo caminho. Eu vejo que hoje a masculinidade, pessoas referentes, homens másculos, sabe, com a masculinidade, lógico, moderno, respeitoso, de valores, mais ainda que ainda não perdeu aquela masculinidade que até homens admiram, cara, isso é raro. Então são pessoas hoje que a gente tem como referência na vida, né, na referência como nas redes sociais, na referência nas instituições, né, e do hoje tem sido uma referência não só para mim, né, mas para todos os homens lá, principalmente da igreja que te acompanham, da Sharer que te acompanham, né, e é e é a grande sacada é isso, quando você tem um ritmo, assim, como o do William, que acorda cedo, e às vezes eu tô acordando, o William já tá no terceiro esporte, já tá na empresa, já tem e a gente tem um grupo lá, né, que a gente manda as fotos lá das rotinas, incentivando a prática de esportes, incentivando uma vida, né, saudável, uma vida ativa. O William já tá trabalhando e já fez meia dúzia de coisa. Eu disse: "Cara, o cara dorme com as", como é que se fala? Dorme com as galinhas. Eu durmo cedo. Dorme cedo, acorda com as galinhas, né, cara, mas isso é muito bom. Hoje eu vejo que a gente precisa de referência. Eu tenho uma vida agitada, eu tenho uma vida ativa, assim, mas não se compara com a tua, eu tô ainda isso é bom, o meu convívio com o teu tá me tirando isso, tipo: "Ó, eu vou voltar para jiu-jitsu, maravilha. Eu voltei a correr, maravilhoso", né, então só falta pedalar, né, não vou falta bike para eu poder pedalar, né. Mas vamos combinar, vamos Sim. combinar. E como tu te sente hoje com essa, entre aspas, responsabilidade? É uma responsabilidade, né, é um papel hoje que tu tem, e só que ser o número um, ele ele requer mais responsabilidade que ser o segundo. Uhum. Porque, por exemplo, digamos que eu estou em segundo lugar hoje, né, eu tenho uma referência. A velocidade quem está ditando é tu, então: "Olha, minha referência é tal, se tu for para lá, eu vou para lá, se tu for para cá, eu vou para lá, se tu andar 80 eu vou, se tu andar 120 eu também vou". O problema de ser o primeiro é isso. O Sim. que que tu faz? Sabe que você falou muita coisa do que me vem à mente, assim, a falar sobre alguns pontos aí que você citou.
Mas eu confesso que, trazendo para o básico, o acordar todo dia às 5 horas da manhã é realmente difícil, Yeah. sabe. Eu não vou dizer para você que todo dia eu acordo, super motivado, super entusiasmado, eu posso dizer que disciplinado sim, porque é aí que faz a diferença, né. E o esporte, ele nos faz ser mais fortes na disciplina, que é o que a gente fala, né, direto no Hero, né, fazer o que precisa ser feito. Exato. O homem não faz o que ele quer, ele faz o que precisa ser feito. Criança faz o que quer, homem faz o que precisa ser feito, né. Então, os últimos dias eu tenho acordado cedo e tem sido uma batalha difícil realmente. Porque, pô, são meses já nessa rotina, né, e no começo é tudo fácil. No começo é tudo: agora eu comecei", você tá motivado, você vai. Agora passa 1 mês, passa 2 meses, 3 meses, e aí que separa o homem da criança, né. E o problema hoje em dia que eu vejo é que a maior parte dos homens desiste. A maior parte das pessoas desiste no momento que ela mais precisa persistir, porque tem um romper a partir daquele momento mais difícil. Quando aquele momento mais difícil, no outro dia você consegue subir a tua barra, de exigência de ti mesmo, sobrenatural mesmo, porque: hoje eu desisti", cara, depois você tem que começar tudo de novo, irmão, É. né. Você foi vencido pela tua carne, você tem que buscar tudo de novo, cara, começa tudo do zero de novo. Então, eu costumo falar assim: a gente tem que matar a carne. A carne, o que que ela quer? Ela quer conforto, ela quer ficar no cobertor, Sim. ela quer ficar na cama. A tua carne, ela vai gritar por conforto, né. O teu cérebro também, ele vai gritar por conforto, ele não quer, ele quer ficar numa zona de conforto verdadeiramente. E a gente precisa romper isso. E quando a gente rompe, vai ficando mais fácil, né, mas são dias, dias de luta, dias de glória, né. Exatamente. Tem dias e dias. O que eu posso falar, assim, sobre a masculinidade, que foi uma das coisas que você falou que eu acho muito importante, que eu descobri e entendi do que é ser homem de verdade depois dos meus 34 anos de idade, sabe. Antes eu acreditava que eu era um homem de verdade, mas na verdade eu era um menino, Moleque, é. né. Eu era um moleque, eu era uma criança achando que era homem. Então, até os meus 34 anos, eu fiz muita coisa errada, achando que eu era o bonzão, Estava falando. né. E depois que eu tive esse entendimento do que é ser um homem de verdade, e eu comecei a amadurecer, e verdadeiramente aconteceu o que a gente fala na igreja, né, aconteceu uma metanoia mesmo na minha mente, do entendimento do que é ser um homem de verdade, que a minha vida só prosperou, né, a minha vida só melhorou. Então, antes, isso no sentido da família, né, antes dos meus 34 anos eu não era homem, eu era uma criança. E depois dos 34 fui entendendo isso e fazendo o que precisa ser feito. E hoje eu sou e fui e sou presenteado por Deus pela minha família. A minha família eu atribuo um presente de Deus para mim, né. Eu atribuo, porque Deus tem um propósito para nossa vida. Tem um propósito para mim, um propósito para você, né, um propósito para o Fernando, e a gente precisa ser forte, perseverar para que a gente consiga atingir o nível de maturidade para aquele desafio que Deus tem para nossa vida, Uhum. né. E Deus coloca pessoas ao nosso lado que nos motivam a ir além, né. E vem dentro do encontro do que você falou antes, pessoas ao nosso lado vão nos fazer subir de nível, né. E eu posso dizer que a minha família é um alicerce, um presente que Deus me deu, que me faz perseverar, que me faz avançar. Então, naquele momento que tá difícil, eu lembro do meu filho, eu lembro da minha esposa, eu lembro da minha família, e isso me motiva a avançar, a subir de nível, a fazer o que precisa ser feito. E eu atribuo com 100% de convicção, Edu, que é presente de Deus para que eu consiga atingir o propósito que Deus tem para minha vida, Legal. sabe. Isso é um alicerce mesmo, sabe. Que massa, cara. E dentro de toda essa rotina, a gente volta aqui nesse na zona do esporte ainda, né. Mas dentro dessa rotina e dessas características, desse ambiente que tu vive, como a empresa te enxerga, como tu performa dentro da empresa lá, como é que tu
tu joga com a Sharer, porque a Sharer ela tem um faturamento, não precisa abrir, né, mas ela tem um faturamento expressivo diário, né, Sim, diário. bruto diário, né. Isso. Então como é que tu faz com que essa máquina continue ainda e as pessoas, elas não atribuam, sei lá, não sei o que que pode acontecer, né. Mas Sim. eu vejo com bons olhos quando tu tem um líder e realmente tem todos os atributos do que ele pede, ele faz, e ele quando ele cobra, ele é referência, isso aí muda o jogo, né. Sim. Porque tem um cara que de repente não faz nada na vida, tá lá sentado numa cadeira, nem sabe fazer o negócio e tá martelando, 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 a galera acho que não engaja muito, né. O maior a maior forma de liderar, a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Então eu costumo dizer, né, existem 3 formas de liderar. A primeira é pelo exemplo, a segunda é pelo exemplo e a terceira é pelo exemplo, né. Se você não é exemplo, você não tem integridade e nem propriedade para exercer a cobrança em cima das pessoas que você lidera, né. A Scherer bom, eu sou suspeito de falar, porque é a única empresa que eu trabalhei, desde os meus 15 anos de idade, né. Nasceu lá, É, né. eu tive sim depois a gente pode comentar rapidamente, um empreendimento fora da empresa, né. Eu acabei vendendo esse empreendimento, mas foi a única empresa que eu trabalhei foi a Scherer. E a Scherer, cara, eu falo com com uma alegria muito grande, porque a Scherer investe no esporte, sabe. A Scherer investe no esporte. Em 2024, a Scherer investiu, eu posso abrir aqui, em torno de R$ 1 milhão em patrocínios, sabe. A gente ganhou em 2023. Mas perdão, a Sharer Brasil, não Toledo. A Scherer, sul do Brasil, Sim, entendi. né. A Scherer sul do Brasil investiu esse R$ 1 milhão num apoio ao esporte, e em Santa Catarina a Scherer ganhou um prêmio da Comenda do Mérito Esportivo, justamente pela questão do apoio ao esporte no estado de Santa Catarina, Que legal. né. Então a gente tem ciclismo, né, mountain bike, xadrez, automobilismo, corrida. Então, a Chery sempre está Legal. apoiando o esporte. Então isso para mim é muito gratificante, né. A gente tem o nosso uniforme de bike, que a gente pedala Scherer. Que Então eu massa. estou pedalando com o nome da empresa que eu trabalho. Então isso é motivo de muito orgulho, né, porque a nossa empresa ela entende que o esporte faz toda a diferença para a nossa vida, E faz. né. Então a empresa investe no esporte. Eu entendo que não eu, mas quem entende de liderança sabe que o líder ele não é só trabalho. Nós, na liderança, a gente tem que entender que a gente está aqui para desenvolver as pessoas, em todas as áreas da vida dela, né. Então, o líder, ele não está lá só para cobrar resultado, ele está lá para fazer com que aquela pessoa suba de nível, né. E aí vem bem atrelado ao meu propósito de vida, que é fazer com que ela seja feliz, né. Então, hoje de manhã mesmo eu falei na empresa, falei: "Gente, eh, precisamos estar feliz", né. A gente teve um desligamento recentemente, né, e eu falei: "Cara, a pessoa não estava feliz, foi espanto, nossa, mas como é que isso aconteceu, por quê?", né. Logicamente, foram vários feedbacks, foram várias conversas, o resultado não estava acontecendo, e aquilo ali começou a não trazer uma felicidade para a pessoa. A gente desliga e a amizade continua, Sim. né, a gente é profissional e a gente tá aqui para ajudar verdadeiramente, né, e ajudar muitas vezes é cobrar, e se a gente cobra, a gente entende que a pessoa tem capacidade para atingir o objetivo. Mas isso não só do trabalho, mas da vida, né, de ser um homem de verdade, de ser um alicerce na família, né. Porque uma das coisas que eu falo muito no nosso trabalho, que para você ver como não é só profissional, é que sejamos homens de verdade, Boa. né, que sejamos homens que provêm amor, e a mulher vai edificar amor, né. Se a gente prover segurança, a mulher vai edificar a segurança. Se a gente prover afeto, carinho, a mulher vai edificar isso dentro de casa. Então, o líder não é só sobre a área profissional, né. Nós na liderança, e eu me cobro muito para que realmente eu seja uma referência. Deixo muito claro que isso não vou dizer que eu não vou errar com isso, Claro. né, vou errar, natural. Então em algum momento eu vou errar, Tá, né. e eu quero que tu fale dessa pergunta em específico, como o teu cérebro se posiciona sendo uma liderança, assim, qual é tipo o número 1, como eu te falei, o Uhum, exemplo do número 1, né, que sim. uma coisa é tu correr atrás de alguém que tá te dando o caminho, outra coisa é tu ter que manter, eu acho, a minha concepção que o é
pior ser o número 1 do que o número 2. Sim, Lógico, o mérito, não, eu não sim, tô falando de mérito, mas eu tô falando de trilha aqui, né? sim, Porque o número 1 tá te guiando. sim, O número 2 tem o 1 guiando. sim, O número 1 tá ali pra abrir caminho, né? sim. E manter. Eu vou te dizer do que eu faço muito mais para ser melhor que eu mesmo. Uhum. Então, o meu dia a dia é acordar para ser um homem melhor, uma pessoa melhor, um atleta melhor, porque eh, a referência era o eu de ontem, Uhum. né? Então, isso faz com que seja mais leve. Porque se a gente começar a se comparar com outras pessoas, aí a gente começa a entrar num estado até perigoso e pode entrar até num estado depressivo e ir tudo por água abaixo, É verdade. né. Mas o fato, lógico, de eu falar, eu preciso fazer. Eu tenho um compromisso extremamente grande comigo mesmo, e o nosso pastor mesmo me cobra muito, que eu sou muito exigente comigo mesmo, porque, cara, para mim, antes, eu falava que a palavra era o bem mais importante que a gente tinha. Para Sim. mim, hoje, o nosso bem maior é Deus, né, Sim. cara? Então, não, Sim. mas eu só coloquei que é um pilar importante Sim, sim. da nossa vida, é a nossa palavra. Então, assim, cara, o homem falou, ele tem que cumprir. A palavra é o bem, é um pilar, um dos pilares mais importantes do homem. Então, se eu falei, eu vou cumprir. Se eu coloquei na agenda, eu vou cumprir. Se eu coloquei aquele horário, eu vou cumprir. Cara, quer me ver brabo, eu atrasado, sabe? Porque, Sim. cara, é um compromisso. E lógico, pô, mas às vezes o Willis leva muito a ferro e fogo essas coisas. Cara, quando a gente começa a pecar nas coisas pequenas, a gente abre brecha para as coisas grandes. Sim. Então, se a gente se atrasa no pouquinho, daqui a pouco a gente está se atrasando na coisa grande, entendeu? E isso aí vai influenciando, né? Vai influenciando, e quando a gente vê, a gente tá numa rotina que, pô, como é que eu caí nessa rotina de chegar atrasado, de não honrar com a palavra? Então, temos que ter palavra, honrar com a palavra e fazer o que, cara, você falou, tem que fazer, Sim. né? Falando um pouco também sobre referência, né? Eu não me considero o número 1, e até porque, assim, o nosso ambiente, beleza, né, daqui a pouco, pô, o William é o que mais pratica esporte e Sim. tal, né, Na mas pequena bolha. Sim. exatamente, né, e daí é que eu quero que tenha bastante entendimento, né, pelo que eu vou falar, né, porque daqui a pouco vai entender se, pô, o William tá falando que a gente é muito fraco. Eu já entendi tudo. Tu entendeu, né, e não é isso, não é isso, eu acho que a luta é com nós com nós mesmos, né, porque se a gente começar a se comparar vai dar problema. Então, quando eu falo para quem tá começando, cara, comece pequeno, é 15 minutos de caminhada, mas não se sabote nos 15 minutos de caminhada, seja 2, 3 vezes por semana. Tempo não é desculpa, tempo é prioridade, você vai lá e executa e faz, né. Mas trazendo para essa realidade de comparação, Uhum. cara, eu fiz meu primeiro triatlo, né, final de semana passado, É. e, pô, vamos lá. Tinham 100 inscritos, eu fiquei em 35 dos 100, na minha categoria eu fiquei em 13º, né. Ah, é bom? Sim, é bom, meu primeiro triatlo foi ótimo, eu Sim. fiquei muito feliz. Mas vamos lá, cara, tinha cara lá que já fez Ironman, entendeu. Sim. Então, aqui em Toledo, inclusive, eu comecei a conhecer um pouco mais as pessoas, estou tentando, né, me aproximar dessas Uhum. pessoas, eh, mas eu vejo que esse cara eu tenho cara muito mais diferenciado, né, porque fazer um triatlo de 750 metros de natação, 21 quilômetros de bike e 5 de corrida, Hum. para mim foi muito difícil. Se eu quebrar isso, 700 metros de natação, 750 metros de natação, é muito pouco. No meu treino de manhã eu faço 2.000 metros, 1.500. Então eu falei: "Ah, vai ser fácil". Cara, a hora que eu cheguei lá, nadar num lago, né, a água é mais pesada, daí eu nadei muito forte, já acelerei demais na largada, né. Coach horrível. O pastor falou assim: "Vai na largada, dá o que tem", né. E eu sabia que não era assim, mas eu me emocionei um pouco, né. Cara, eu praticamente meio que quebrei, assim, sabe, eu tive que controlar na bike ali, porque senão capaz de eu não terminar. Sim. Lógico, terminei, foi bem, fui muito bem, mas, cara, foi muito difícil. Agora você imagina um triatlo olímpico, Sim. que já é o dobro de quilometragem disso. Daí você vai para um Ironman, cara, que acho que é 4 quilômetros nadando, mais, 180 pedalando e mais 42 correndo. Nossa. Cara, é sobrenatural, mano, os caras são monstro pra fazer isso, entende. Só que lógico, é uma construção. Eu tenho como objetivo, pô, daqui uns 2, 3 anos aí, quem sabe eu consigo fazer,
né. Se você não coloca no papel, qualquer coisa serve. Então, a gente tem que ter meta, né. E eu pretendo aí no futuro, concluir, Sim. pelo menos, né. Só para contextualizar aqui a piada, né, na verdade, a gente estava numa reunião lá de liderança da igreja e o pastor falou pro William: "William, sabe o que que tu faz? Dá todo o gás na natação, no primeira etapa ali, porque tu vai sair na frente, depois tu vai mantendo, a galera vai estar muito atrás, tu vai estar na frente, tu vai mantendo". E o William deu todo o gás na natação ali, quando ele saiu do lago pesado, ele não conseguia nem caminhar direito. Porque daí você tá deitado, a água tá, o sangue tá no teu corpo todo, né. A hora que você levanta, dá aquela balançada, literalmente. Até as famosinhas passando pelo William depois. Sim, sim. Cara, isso foi muito Que legal. massa, cara, mas essa parte de disciplina ela é muito boa, porque hoje se nós formos ver, e eu levo muito em consideração isso, para muita coisa inclusive, tá. Se tu pegar as referências, que eu tenho algumas referências, deve ter algumas referências, né, Fernando tem algumas referências, mas praticamente as grandes referências do Brasil hoje de homem empresário, homem de família, homem de negócio, bem-sucedidos, tá, eles têm uma vida exatamente assim, eles dormem cedo, eles são bem casados, eles valorizam a família, cara, o cara que é mulherengo, que é da farra, ele já não é referência nenhuma, Não. e ele tem um curto prazo. Pode ver que toda essa galerinha que hypou, assim, hoje já não tá mais na mídia, mas aquela galera que dá ênfase à família, ao casamento, aos filhos, à disciplina, e ele é disciplinado. Normalmente ele faz 1, 2 ou 3 tipos de atividades físicas, ele faz academia, ele faz jiu-jitsu, ele corre, ele pedala, ele é um cara ativo, ele tem vários negócios, ele lida muito bom com pessoas, porque ele se torna uma liderança, ele é bom com finanças. Então hoje as minhas referências elas são tudo assim. Então quando eu tento relaxar ou eu me saboto assim, porque como tu falou, a disciplina ela é maravilhosa até o perigo do nada a ver. Cara, o nada a ver é a pior frase do mundo. "Não, não, não tem problema, nada a ver". Cara, é um dia, e daí daqui um pouco no segundo dia teu corpo já tá molengo e teu cérebro entendeu. E o nada a ver, eu sou totalmente contra isso. Cara, nada a ver, não tem problema, tá tudo bem. Essas frases de efeito, assim, elas são altamente perigosas, porque teu cérebro diz: "Não, tá tudo bem", daí tu faz carinho para o teu erro. No próximo erro, teu cérebro vai dizer: "Tá tudo bem", daí tu e o teu erro começa a aumentar e o cérebro dizendo que tá tudo bem, e isso serve pra criança. Isso eu falei para o meu filho. Ele cometeu lá, não um erro, né, mas ele fez algo lá e ele disse: "Ah, mas tá tudo bem", eu disse: "Não, não tá tudo bem". No momento que tu entender que tá tudo bem, e eu também validar isso, no teu próximo erro teu cérebro vai dizer: "Tá tudo bem", e essa zona de erros ela começa a aumentar. Então teu caráter vai ser tomando um rumo que é totalmente perigoso, e o teu cérebro vai dizer: "Não, tá tudo bem, não tá tudo bem". Então eu bato muito em cima disso, né. E dentro disso eu também queria que tu falasse um pouco, porque não sei se eu posso abrir um pouco da tua família. Claro, claro. A Jusley, ela é ministra de louvor também na igreja na Lagoinha que nós frequentamos. Ela também ela tá à frente do projeto das mulheres, do Shine. Então hoje vocês são um casal referência, né, que vai lá na igreja, lidera, tá à frente de projetos, né, tem uma postura maravilhosa, que tem pessoas e pessoas, né, mas vocês têm postura, vocês têm liderança, e vocês estão posicionado, tu lidando de homens e ela de mulher. Como é que é a intimidade, assim, qual é o bastidor de vocês 2 nisso tudo? Cara, é muito boa pergunta, porque a gente se ajuda muito, sabe. Um dos pilares do nosso relacionamento é a nossa parceria. A gente é muito parceiro, sabe. Quando ela topa minhas loucuras, eu topo as loucuras dela, e aqui vai um conselho para os casais aí: sejam parceiros, apoiem a tua esposa, apoie para que ela rompa, né. Hoje a gente vê, às vezes, mulheres travando os homens, né, e daí porque a mulher trava o homem trava a mulher também, né. Então, pô, a gente vê aí na igreja, às vezes, ah, vai ter um encontro de homens, pô, vai fazer o quê no encontro de pô, às vezes o cara tá indo num encontro para orar, por ela inclusive, Exato. e ela tá azedando o cara, Sim. né. E às vezes isso acontece ao contrário, Ou tipo assim: "Ah, não, se tu saiu eu vou ter que sair também". cara, sabe. Isso é horrível porque quebra essa parceria, né. Hoje eu tenho o maior orgulho de falar para minha esposa assim: "Vai no encontro de mulheres, vai no culto que você vai servir, que eu vou ficar cuidando do nosso filho", Que massa. sabe. E tem muitas mulheres que às vezes confidencializam para ela assim: "Pô, você vai deixar com o William? O teu filho? O filho de vocês vai", como assim, cara?
cara, eu dou o meu melhor pro meu filho em casa e quando ela tá fora, eu tô cuidando dele, eu tô brincando com ele, eu tô curtindo cada momento com ele, então eu escuto muito homens referência, né, que dão conselhos de aproveitar cada minuto, né, então a gente se ajuda muito, sabe. Ela me aconselha, eu abro para ela, às vezes, situações que eu fico pensando: "Pô, será que é certo?", né. A gente tem que cuidar muito, Edu, porque o homem tanto o homem quanto a mulher, a gente precisa honrar nossas lideranças, né. Eu gosto de falar assim, ó, o o liderado que honra o líder faz com excelência. Sim. Porque o líder, ele sendo um líder íntegro, né, e a gente sabe que a gente aprende com a palavra de Deus que todo líder foi levantado por Deus. Exato. Então a gente precisa honrar, ponto. Se o líder, tá faltando com tá tendo alguma falta de integridade, né, Uhum. aí a gente não vai seguir esse exemplo, a gente vai fazer o que precisa ser feito, né. Mas eu faço só esse parêntese para entrar no líder Sim. correto, né, a gente debate muito sobre situações. Então, em vez de eu chegar para alguém e falar assim: "Pô, será que isso aqui foi certo?", Uhum. eu falo com a minha esposa, a gente conversa entre nós, não é, realmente, mas tem essa situação aqui que aconteceu, que fez com que ele lidasse dessa forma, com que ela lidasse dessa forma. Então, o momento do casal é justamente para que a gente seja totalmente aberto um ao outro, para que a gente peça ajuda, para a gente peça conselhos, né, para que a gente se abra, assim, com a nossa esposa nas nossas batalhas, né. O homem, a gente tem aquele peso assim: "Ó, o homem precisa ser forte, precisa ser blindado", sim, nós precisamos ser fortes, porque a gente vive num mundo de pressão, né. Mas o que que nos dá força? É Deus, né. E a palavra é muito clara que a mulher, ela edifica o lar. Uhum. Então, quando o homem traz as situações, a gente se fortalece, a gente, edifica a nossa casa como um alicerce de coisas boas, de coisas positivas. Então, muitas situações que acontecem na nossa vida, seja na liderança do trabalho, seja com líderes, colegas de trabalho, seja com lideranças da igreja, a gente conversa entre nós, a gente se amadurece na questão do que aconteceu Uhum. e toma aquilo como proveito para exemplo, Sim. para que a gente não faça ou para que a gente faça igual, para que a gente copie, para que a gente replique e para que cada vez mais nós juntos, como uma só carne, a gente se fortaleça e seja um casal que seja assim uma referência de relacionamento, que seja assim um casal que as pessoas queiram ter a gente junto para conversar, para trocar ideia, para amadurecer, para evoluir, né? Então, o nosso relacionamento é muito bom, a gente vem amadurecendo muito junto, né, porque essa mudança de vida que aconteceu foi juntos, Uhum. né, nós amadurecemos juntos aí, né, a gente está descobrindo muita coisa, mas a gente é intenso, Sim. sabe, a gente estuda, a gente vai para cima, ela está fazendo uma uma graduação de psicanálise justamente focada em mulheres, em relacionamentos, então ela está estudando para isso, sabe. Então eu estou estudando, né, tô fazendo o segundo seminário também, Sim. né, do carisma, fiz o primeiro, ano, 179 horas de estudo, agora estou fazendo o segundo, é bastante conteúdo, então, cara, para Uhum. quem que eu vou falar sobre isso? Lógico, eu falo contigo, eu troco Sim. ideia com os amigos, né, mas dentro de casa, onde que a gente passa um bom tempo, é com a nossa esposa, e a gente tem que ser melhor amigo, Exato. né, esses são os conselhos que eu dou aí. Que massa. E eu vejo que, o meu relacionamento também é muito saudável. Uhum. Cara, é uma bênção demais. A Lene veio um presente de Deus pra mim, onde eu estava todo errado e Deus disse: "Cara, eu vou ter que restaurar esse moleque antes que ele transformar em homem, né". E realmente a minha crescente como você falou, como homem veio muito a partir da Lene, sabe. Eu já tinha muitos princípios como pai, como amigo, como enfim, como profissional. Profissional. Mas como um homem de verdade, ele amadureceu, Deus deu um start a partir dela, sabe. Porque ela veio com muito caráter, ela veio com muitos princípios inquebráveis nela, inquebrantáveis, né, Uhum. nela, e ela disse: "Não, isso aqui não. Não, 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 não e não", e aquele não ali, tipo, me corroeu, sabe. Eu disse: "Cara, como assim não?". E aquilo ali depois eu comecei a fazer a leitura dela,
e Deus foi mudando muito a minha vida. E isso hoje, eu tenho essa responsabilidade de ser uma referência, de ser um casal referência também, e a gente se protege muito, sabe. O primeiro passo foi o detox de pessoas, né, a gente se isolar, porque a liderança tem muito disso, tá, a gente estava falando com o pastor hoje, né. A liderança tem muito disso, de se isolar, né, Sim. e é estratégico, né, tu precisa, né, tu não pode tu tá com tua mente focada, tu tá mirando lá no alvo lá, e cara, tu não pode ter ruídos, tu tem que ter um silêncio, então tu te isola pra isso. E a minha vida foi muito transformada a partir dela, e muito de referência a isso, sabe, pra ser referência, hoje ela é do jeito dela, ela é nova também na fé, na vida cristã, mas ela é mergulhada, assim, sabe, ela me arrasta muito, sabe, do jeito dela, ela tem ela mergulhou, assim, e tá nadando de braçada, né. Sim. E eu tá pra manter e a gente tem essa disputa de fazer o melhor, sabe. Eu faço o melhor pra ela, ela retribui com o melhor pra mim, mas eu tenho que fazer o melhor pra ela. Ela me elogia hoje, ela me elogia agora, eu dou um outro elogio, e ela faz um almoço, eu vou fazer alguma coisa, sempre aquela competição Uma competição de coisas de boas, coisas né. boas, né, cara, que é o que diferencia hoje o casal, né, como parceiro, e tem muito casal que é inimigo, né. Sim, sim. Meu Deus do céu. Sabe que vocês são uma referência mesmo para nós, assim, sabe, a gente olha de fora e tem a certeza que o que você está falando é de fato uma realidade, a gente consegue ver, né, isso fica muito nítido e muito claro para as pessoas que estão ao redor, essa dedicação, Sim. né, que vocês têm um ao outro. Pô, a gente já teve a oportunidade de viajar de carro para São Paulo junto, né, e eu pude presenciar, né, um pouco da vivência de vocês e, cara, vocês estão de parabéns, que é realmente eu acredito que esse é o caminho. Que massa, cara. E não é fácil mesmo, né, como tu falou, não é fácil, mas tu ser referência, alguém precisa ter referência, né. Sim, Então que sejamos nós, porque eu também tenho referência. sim, sim. Então minha próxima pergunta é meio meio apimentadinha, né. Dentro de todo esse contexto, a gente já entra no hero, tá, mas dentro de todo esse contexto aí cristão, referência cristã, e a referência ela leva uma multidão junto, né, então tem uma multidão que te segue, uma multidão que tá junto na igreja inclusive, e como a Sharon e a equipe, a grande equipe, ela reage com isso, né, com a tua parte cristã. Um homem cristão dentro de negócio, mas, né, Sim, envolvendo a igreja. sim. Sabe que sim, eventualmente tem alguns ruídos, né, dentro da empresa, eh, eu acabo não tomando isso como referência, mas sim, eu acabo vendo isso, Sim. né, às vezes até já aconteceu, né, na ouvidoria, porque o William tem os protegidos da igreja dele, né, e na verdade são falas medíocres, vamos dizer assim, porque contra fatos e dados não tem argumentos, Sim, né. Então assim, às vezes o resultado da pessoa é bom, mas o resultado de quem está falando é ruim. sim. E dela precisa justificar a falha dela, Uhum, né. E eu sempre digo assim: tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas atitudes, uhum. né. Então assim, a pessoa medíocre, que eu falo assim, medíocre no sentido mediano, que é a média da população, infelizmente, ela tem a mania totalmente errônea de justificar as coisas que acontecem na vida dela. Então, eu não tô com um resultado bom porque eu não faço o que precisa ser feito, é melhor eu falar que o Fernando é privilegiado, É, exatamente. né. Isso torna é aquele negócio que você falou, né, do passar a pessoa mesmo se passa a mão na cabeça, Sim, né, justificando o resultado dela. Então sim, teve algumas situações, né, dentro da empresa, de pessoas que saíram, que justificaram a saída delas, porque não tiveram oportunidade, porque o outro teve, porque era meu amigo, frequentava a igreja que eu frequento. A verdade é que isso não faz sentido nenhum, porque a pessoa está dando um resultado e a venda é algo que você está fazendo. exato. Então, assim, É um número é, exposto, né. é o número que você fez. Então, como que eu vou estar privilegiando? Eu não estou ligando e vendendo para a pessoa. É. Né, ela tá vendendo lá seus 20, 30 mil por dia, cara, como é que eu vou sentar na mesa dela e vender 20, 30 mil reais por dia para ela? Sendo que hoje, né, o nosso ticket médio aí gira em torno de 70, 75 reais por peça vendida e 450, 500 reais por nota fiscal, por venda. Então você imagina um vendedor que vende 20 mil por dia, quantas peças ele vende para
cumprir a meta dele, Uhum. né? Então não faz sentido nenhum esse tipo de comentário, né? E graças a Deus eu tô na Share há 23 anos. Então, assim, por mais que, como eu falei antes, na parte da família ali, eu virei homem depois dos 34 anos, mas na parte do trabalho eu sempre me dediquei muito, sabe? Eu sempre fui muito disciplinado em fazer o que precisava ser feito, sabe? Eu trabalhei 7 anos no depósito, né? Para depois trabalhar mais 7 anos como vendedor, para depois ficar mais um ano como coordenador, e agora faz 9 anos que eu sou gerente, né? Então, 2 anos e meio aqui em Toledo, numa cultura diferente da onde eu vim, então estou aprendendo muita coisa também, mas eu tenho uma confiança muito grande dos diretores da empresa, que quando eles olham isso, eles no final dão risada, Sim. né? Porque contra fatos e dados não tem argumento. E essa confiança, ela foi conquistada com o tempo, Sim. né? Eu atribuo, sim, a fazer o que precisa ser feito. A empresa, ela vive de venda, Sim. né? Ela precisa faturar. E nós, como funcionários, a gente precisa honrar a empresa e fazer o que a empresa pede, Uhum. né? Bem. Exatamente. Então, eu sempre trago um exemplo, assim, ó, que eu posso abrir aqui, que são 3 diretores hoje na Share, Uhum. né? Scherer Sul. Cheddar Sul, Sim. né, porque a Cheddar, assim, só fazendo um parênteses, a Cheddar tem 29 lojas no sul do Brasil, né, então esses 3 diretores são da Cheddar Autopeças Sul do Brasil, que é essa empresa, né. E são 3 diretores e muitas atividades, muitos compromissos, vamos falar assim, muitas estratégias da empresa para atingir a missão, visão e valores, cara, são inúmeras estratégias. Imagine quantas, né? Planejamento estratégico está acontecendo agora para ano que vem já. Dentro dessas estratégias, os 3 diretores votam. Então, se 2 votar sim e 1 não, é a maioria. Tá feito? Tá feito. Daí por que que eu tô falando isso para você, Edu? Se nem os diretores às vezes concordam com tudo, quem dirá nós funcionários, né? Então os diretores eles votam, né? E às vezes 2 votam numa coisa e o outro vota em outra, e outra estratégia, ou outros 2 votam sim, outro não. Então eles vão indo na maioria. E o grande problema hoje que eu vejo dos funcionários é que eles querem concordar com tudo. Eles querem fazer do jeito deles, eles querem que seja do jeito deles, e eu acho que isso aqui vai dar errado, não vou fazer. Personalizado o trabalho. Eles querem personalizar do jeito deles, né? E eu faço uma analogia engraçada, né? Que os diretores, eles são o dono da bola. Nós jogamos bola. Se eles pegar a bola e colocar debaixo do braço e ir embora, nós paramos de jogar bola. O jogo. Acabou o jogo, né? Então a gente precisa entender que a empresa tá ali e a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E eu faço e busco, logicamente, fazer o que precisa ser feito, né? É um mercado extremamente competitivo, eu tenho que trazer a realidade para os diretores do nosso mercado, das particularidades, isso logicamente sem justificar por região, que isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, aqui é mais difícil, lá é mais difícil, todos os lugares hoje são competitivos, mas graças a esse meu esforço em fazer o que precisa ser feito, a diretoria tem uma confiança na minha pessoa também, né? E é isso que eu busco fazer. Lógico, a Share é uma empresa muito profissional, muito correta, extremamente correta com as coisas. Legal. Então eu não preciso entrar nessa questão de que daqui a pouco a gente não vai fazer algo que seja fora dos princípios do que é certo e errado, porque a Share é uma empresa certa, Sim. né? Mas o que eu digo sempre, precisamos sim fazer o que é certo, lógico, dentro dos princípios do que é certo e errado, e a empresa Share é uma empresa idônea, uma empresa que faz o certo. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso, né? E eu realmente faço o que precisa ser feito, e o meu propósito é fazer com que as pessoas cresçam. Sim. Então, cara, os nossos funcionários ali, eu falo para eles, cara, se o teu objetivo é trocar de carro, é meu. A partir de agora é meu. Eu quero fazer você trocar de Legal. carro. Eu vou fazer de tudo para você trocar de carro. Só que assim, eu vou te cobrar. Porque eu sei que você é capaz. Né? Ontem eu estava dando um feedback para uma vendedora da equipe. Ela, gente, eu fiquei maluca, eu não conseguia mais. De tanto movimento. E a gente passou alguns clientes a mais para ela. E ela falou, eu estava batendo biela, que é a nossa gíria, né, da Autopeça, estava batendo biela. Eu falei, não, tudo bem. Né? Amanhã você vai trabalhar dessa forma, tu vai chegar na empresa, tu vai fazer o teu planejamento,
tu vai ver quem são os clientes que compram em atraso, tu vai ligar para eles, tentar antecipar os pedidos, se deixar à disposição, vai mandar mensagem, vai ligar, vai prospectar, vai tentar antecipar o máximo possível. Tu vai responder as mensagens rápidas, nem que seja bom dia, já te respondo, porque esse bom dia já te respondo dá uma ajuda gigante, né? E nós vamos ver como que vai funcionar. Mas entenda o seguinte, que se a gente passou esses 10 clientes a mais para você, porque a gente sabe que você tem capacidade. Se não, eu passava para outra. Sim. Daí ela, Já nossa, se é pode verdade. Né? Então vocês acreditam em mim. Na mente dela tá acontecendo isso. Né? Então a pessoa vai para cima. E hoje de manhã, né, pelo menos até a hora que eu saí da empresa, tinha acontecido tudo bem, porque ela planejou o dia dela e conseguiu executar. Né? Então, de forma geral, as pessoas e os liderados que eu tenho na equipe, Edu, que entendem que eu vou sim cobrar porque eu acredito neles, eles vão conseguir romper e eles estão rompendo, sabe? A gente teve uma mudança aqui em Toledo, uma reestruturação muito grande com relação a mindset mesmo, da forma de pensar das pessoas. A gente tem amadurecido muito aqui na nossa loja, né? Graças a Deus, temos testemunhos aí de profissionais que estão conseguindo romper, né? Que quando eu cheguei aqui ganhavam um valor, hoje já ganham 2 vezes mais do que ganhava, né? E num período de curto prazo, por quê? Entenderam a dinâmica e fazem o que precisa ser feito, né? Maravilha. E agora, no contraponto disso, aquela pessoa que lá na igreja ela se aproxima de ti, tu sente que às vezes ela tá se aproximando porque ela quer uma hora ela vai chegar aí, William, me diz uma coisa, tem uma vaga lá? Acontece? Acontece. Pô, né? Vamos não. O cara tá ali, se tiver a oportunidade, né? Tu sabe que tem algo comigo, assim, que eu sempre digo que isso é um ponto forte e um ponto fraco ao mesmo tempo. Meu, como líder. Eu acredito muito nas pessoas, sabe? Eu acredito muito, e isso é bom e é ruim por outro lado. Como eu acredito muito, então, cara, eu olhando no olho e conversando com a pessoa, geralmente eu consigo ver se aquilo é de verdade, né? Mas, como ser humano, às vezes pode ser que não ocorra e não seja do jeito que eu pensei. Graças a Deus, a Scherer tem uma estrutura financeira muito boa que me dá condições de fazer o que precisa ser feito e apostar, às vezes, em pessoas, né? Se essa pessoa se aproximou de mim com segundas intenções, eu vou tentar identificar como. Já aconteceu de pessoas próximas eu não participar da entrevista. Ah, boa. Legal. Né? O que eu faço? Eu terceirizo tudo. Eu só faço a fala final. Sim. Né? Mas passa pelo processo seletivo da matriz, onde que é uma psicóloga ou um psicólogo entrevistando. Então faz uma entrevista bem formal. Depois a gente faz uma entrevista presencialmente que eu não participo, e daí o meu coordenador de vendas faz toda a entrevista junto com o meu analista de vendas ou com o meu coordenador administrativo. E eles fazem essa análise. Então passou da matriz, veio aqui para Toledo, os meus braços fizeram essa entrevista, passou também, por fim vem comigo. Ah, ele passa pelo filtro, só encaminha no fluxo. Exatamente. Daí por fim chega comigo e daí o papo reto, né? Papo reto, porque eu costumo dizer assim, ó, quanto mais amigo meu, mano, mais complicado vai ser. Sim. Eu já deixo isso muito claro, sabe? Quem é meu amigo me conhece e sabe, cara, não é bom muitas vezes ser liderado por mim sendo meu amigo. Sim. Porque o nível de exigência vai ser maior. Sim ou sim. Ninguém vai ter a propriedade de falar que aquela pessoa é privilegiada. Inclusive, às vezes, até a pessoa posso falar que às vezes é até injusto, porque o critério de desempate é outro. Sim. Porque se o cara é meu amigo, mano, ele vai ser muito mais cobrado. Ele vai ser muito mais cobrado, vai ser muito mais exigido, e eu já deixo isso às claras. Eu já deixo isso bem transparente, né? Porque daí a pessoa vai entrar, ela já vai entender que não tem privilégio, não tem amizade, né? E ela vai ter que fazer, né? E assim, o que me dá muita propriedade de falar isso que eu tô falando? Cara, eu não sofro. Eu durmo super bem, porque eu simplesmente desligo e PT saudação. Eu converso uma, eu converso duas, eu converso três, às vezes eu converso 4, 5, 6 vezes. Não teve jeito, eu fiz o que cabia a mim. Eu simplesmente desligo e eu durmo super bem com isso, tá? Eu já desliguei muito amigo, tá? Pô, 9 anos como gerente, cara,
E daí você pensa bem, lá em Joaçaba eu nasci em Joaçaba. Então eu tinha amigos do depósito, que nós separava a peça junto no tempo do depósito, que eu virei gerente dele, e que ele continua hoje lá, até hoje vendendo lá na empresa, que ele era meu liderado. Sim. Entendeu? Legal. Então, cara, o nível de cobrança é maior, né? É maior. Cara. Sendo amigo é maior. Mas é excelente tua estratégia. Agora vamos falar um pouquinho de Hero. Hero, eu deixei esse por último porque praticamente a gente já pincelou tudo, né? E hoje, como a gente conversou, né? O homem hoje ele tá um pouco escasso. E isso não é papo meu, viu? É papo da mulherada, né? A Aí, própria mulher, ela fala hoje que o que eu sinto em relação ao próprio discurso da minha esposa é que a mulher, ela, por mais que ela seja uma mulher potente, ela seja uma mulher pra frente, igual as nossas esposas, que eram nós três, a Carla, a Gisleia e a Lene, elas querem ser cuidadas, elas querem ter uma proteção, elas querem ter um homem de verdade. Tipo, eu sou potente, mas na hora que falhar, eu tô bem blindada. E a nossa missão é fazer com que elas virem foguete. E elas viram foguete aonde? Na zona de conforto delas, que somos nós, né? Zona de conforto, zona de segurança, zona de amor, zona de carinho. E a zona de performance também, né? Então, e eu vejo isso, que no discurso das mulheres, os homens eles estão um pouco escassos, né? Porque ou ele só vive para o trabalho, ou ele vive na família, ou só vive para os filhos. Cara, sabe o círculo da vida? aham, Ele é quase a estrela. uma estrela, sabe? Uma estrela de 4 pontos, de 3 pontos, às vezes. Porque às vezes tá sem impulso com as crianças, às vezes não tem impulso com a própria mulher, ela tá implorando, cara. E eu já vi muitos casos que a mulher, ela tá fazendo um barulho dentro de casa. Daí aquele cara que não tem visão, ele olha, meu Deus, cara, larga essa mulher. Mas na verdade é um grito de socorro. Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de um homem, cara. Eu preciso ser cuidada. Cadê o homem daqui de dentro de casa? Se o homem se posiciona, cara, muita coisa ela já é resolvida pelo posicionamento dele, como um homem, como um sacerdote dentro de casa, como um cara que vai prover, como um cara que vai dar segurança, como um cara que vai resolver o problema. Tá? Eu acho o cúmulo a mulher ter que ligar pro vizinho, ou pro parente, ou para um irmão, o cara trocar um parafuso dentro de casa, um chuveiro, alguma coisa dentro de casa, que o marido não sabe fazer. Mandar arrumar o carro, essas coisas. Meu Deus, isso aí não entra na minha cabeça, sabe? Eu acho que a galera precisa passar por uma escola. E o Hero, ali na igreja, ele tem essa pegada, sabe? De restituição da masculinidade, do sacerdócio, sabe? Do posicionamento do homem. Cara, o homem é responsabilidade tua, não dela. Tua mulher não tem que fazer isso. Ah, tua mulher não tem que fazer aquilo. Teu filho tá assim, é culpa tua. Tua mulher tá assim, é culpa tua. As finanças estão assim, é culpa tua. E eu sei que a responsabilidade do homem, ela é muito grande. Mas é como tu mesmo fala, se Deus nos fez assim, é porque dá, Dá. né? Então, se essa sobrecarga tá sobre a gente e Deus permitiu, cara, é porque ele acredita, ele sabe do nosso potencial. Então, dá. É sem vergonhice. É. Desculpa. É. E aí? É, falta de hombridade, né, pra não... Eu fui um pouco mais. Não, mas é de fato, né, e a gente precisa assumir esse posicionamento, né, a gente vê hoje em dia muitos homens omissos, né, onde que a mulher precisa pedir para fazer, né. Cara, enxergou, faz, irmão. Exato. Sabe? Tu enxergou aquilo e assim, às vezes quando eu falo enxergar, é enxergar mesmo. É ver, né? É ver. Às vezes eu pego por exemplo, assim, que nem eu acordo cedo. Às vezes, eu sujei a louça, eu cheguei tarde, daqui a pouco em um dia, né? Eu sujei a louça. Eu acordo no outro dia, eu vejo a louça suja, eu sei que minha mulher tá em casa, cuidando do filho sozinha, dando toda aquela energia, né, se doando ao nosso filho, e eu não tenho a capacidade de lavar um prato e um copo que eu sujei. Ainda fica bravo que ela não fez. É, cara, então assim, quando eu enxergo, e o homem enxerga isso, não é possível, não, eu não vi. Cara, tá na tua frente, irmão. A cozinha, você passa na frente, tu vê aquilo. Cara, dá uma mão pra mulher, cara, sabe? A gente precisa enxergar mais, viu a grama alta, vai lá, corta a grama, irmão, porque, pô, a frente da tua casa é a cara da tua cara, mano. Exato. Se estiver sujo, se tiver um problema, quem tá passando na frente vai falar assim, cara, a vida desse cara é desse jeito, né? Então a gente precisa ter essa visão, enxergar e fazer o que precisa ser feito.
quando se trata de hero, de ministério, o que que eu vejo, né, como exemplo negativo em alguns momentos? O homem, às vezes, afundado em ministério, né, E isso tá falando dentro da igreja dentro da mesmo. igreja, né, lógico, eu não tô falando da nossa igreja especificamente, eu já vi isso acontecendo, né, e trago como exemplo, afundado em ministério, mas não tem afeto dentro de casa. Afundado em ministério, mas não tem relacionamento. Afundado em ministério, mas não tem conversa. Afundado em ministério, mas não tem diálogo, né. Isso, lógico, estamos falando de igreja, mas pode ser no trabalho, pode ser em qualquer outra tarefa, que eu estou me sentindo muito homem, mas eu não converso com a minha mulher, né, eu não elogio ela, Sim. porque a maior brecha que o homem pode dar nesse sentido para o inimigo é o quê? Cara, não elogiar a esposa. E aí a tua esposa tá no trabalho, daí um Zé Ruela lá vai lá e dá um elogio para ela, coisa que você não faz, né. E aqui tem aquela questão, né, a mulher peca por ouvir demais e o homem peca por olhar demais, né, e a gente não pode dar brecha para o inimigo, a gente tem que cortar pela raiz. Então, cara, elogia tua mulher. É o que a gente é o que a gente fala no Hero, né, nós somos responsáveis pela nossa casa, nós temos que prover, e prover não é só financeiro, né, em todos os sentidos, né, é amor, é afeto, é lealdade, é carinho, é confiança, é isso que a gente tem que prover acima de todas as coisas, né. E o Hero ele tá ali justamente para fortalecer e dar esse entendimento aos homens. Quem que é o nosso exemplo de homem? Jesus Cristo. Jesus é o nosso exemplo de homem, então o nosso propósito como Hero é ter um caráter de Cristo, Uhum. né, e pensar como Cristo. Então, o que que a gente reflete muito? Como Jesus agiria diante dessa situação? Uhum. Seja num simples semáforo onde que alguém corta a tua frente, você age de forma impulsiva, xinga, briga, arruma confusão, né, ou você respira fundo e graças a Deus que eu não bati, Sim. segue a vida, né. Tem um estudo que diz assim que 90 90% do que acontece é como reagimos, não de fato o que É acontece, verdade, é. né. Aquele exemplo assim: "Ah, eu bati o carro". O fato não foi que eu bati o carro, o fato 90% é como eu reagi diante da situação. Porque se eu for lá e bater no cara, espancar o exagerando aqui, né, eu vou preso. Então o problema foi eu bater o carro ou eu matar o cara, É, exatamente. né, logicamente exagerando aqui para todo mundo entender o que a gente tá querendo dizer, né, 90% é como a gente reage à situação. Então no Hero, a gente procura cada vez mais trazer essa hombridade que ama Deus, que busca ter um caráter de Cristo e que busca, assim, prover dentro de casa, fazendo com que a nossa mulher edifique coisas boas, né. Eu dei o exemplo hoje de manhã acho que a gente falando, né, um exemplo prático sobre isso, né. Pô, esses tempo atrás a minha esposa deu uma encostada no carro. Hum. Quando ela bateu o carro, eu fui lá, né, dentro às vezes a gente quer brigar, mas eu fui lá e falei: "Não amor, faz parte, acontece, né, deixa eu erguer o portão aqui e você sai, e tá tudo bem, a gente vai arrumar e tá tudo certo". Esses dias eu bati o carro. O que aconteceu? Eu cheguei: "Amor, bati o carro". "Ah". Ela: "Não, machucou alguém?". "Não". "Aconteceu alguma outra coisa?". "Não". "Então tá tudo bem, graças a Deus que não ninguém se machucou". Então você vê que eu estou provendo uma segurança e ela está edificando isso. Agora e se eu tivesse brigado, como ela teria reagido quando eu bati? O mundo tinha dado voltas, Exa com certeza. né, então, dentro do Hero a gente procura trazer, essa hombridade com base na palavra de Deus, Uhum. né. Que massa, cara. Estamos chegando no fim, já deu quase o nosso horário aqui, foi um bate-papo maravilhoso. Cara, é muito bom falar sobre isso, eu amo esse tema, homem, porque eu 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 gosto, cara, eu gosto muito, eu luto por isso, sabe. É uma causa que eu luto, né, cara, e eu admiro muito quem tem essa pegada, esse estilo de vida, essa hombridade, assim, e ainda arrasta isso, que jamais não pode se perder. E a nossa responsabilidade sabe qual é? A geração que tá arrastando isso com a nova. Cara, se a gente não aproveitar o nosso tempo ainda pra incentivar essa galerinha nova, quando nós se formos, cara, não tem mais. Uhum.
Então Exatamente. vai virar muito mais escasso, mas muito mais escasso. Então, a gente tem essa grande responsabilidade, né, de ser exemplo dentro de casa, fora de casa e para quem vem. Sim. Não só os nossos filhos, mas os filhos, dos nossos amigos, enfim, qualquer jovem que olhe e veja: "Cara, pô, existe um homem de verdade ainda, né, eu quero ser". Então, vale a pena lutar, né. Eu É. queria que tu falasse para essa câmera aqui, ó, mandasse uma mensagem, fizesse algum convite, alguma coisa assim, manda para quem vai assistir esse podcast. Eh, vai ter um momento que o teu filho, ele vai estar numa roda de amigos e ele vai poder falar sobre você. E o que que ele vai falar sobre você? O que você está fazendo hoje vai fazer essa diferença lá daqui a 10 anos sobre o que o teu filho vai falar sobre você, né. E outra coisa que eu quero dizer é que hoje em dia tem muitas pessoas que são lembradas pelos problemas que elas criam. Seja lembrado pelos problemas que você soluciona, beleza? Caraca, você foi profunda. Não, Obrigado, cara, tamo foi um junto. prazer, viu. Tchau, gente, até o próximo. Tchau, tchau.